O diabo, o Satanás, o ser do mal, o capiroto, cada um chama como quiser, ele é pregado nas igrejas que ele é um ser do mal, ele é o arqui-inimigo de Deus, e a sua função é corromper a criação e as criaturas de Deus, principalmente nós, os humanos. Seria atrapalhar os planos de Deus, né, digamos assim. Primeiro fica uma coisa meio lógica isso daí, né? Por exemplo, se você tem um filho, por exemplo, imagine que você é pai deve estar nesse vídeo, quem for pai no caso, você deixaria o seu filho, por exemplo, numa escola ou num bairro, onde só tem pessoas más, por exemplo, que possam corromper o seu filho? Vamos supor que você é um pai, você vai botar o seu filho numa escola integral. Você botaria o seu filho numa escola onde todo mundo naquela escola, por exemplo, é bandido e se droga? Eu acho que não. Você ia falar, não, se eu deixar meu filho nessa escola, ele vai virar um marginal, com certeza. Porque o homem é fruto do meio, né, afinal de contas. Então, você fala, não, peraí, eu não vou deixar meu filho, eu prefiro que ele estude em casa ou naquela outra escola que é mais longe, mas é mais seguro lá. É mais ou menos assim que uma pessoa normal agiria. Então, a mesma coisa essa questão de diabo. A troco de que Deus ia deixar, por exemplo, um ser do mal aqui na terra com as suas criaturas para corromper as suas criaturas. E o pior, depois que esse ser corrompesse as suas criaturas, quem seria punido não ia ser o ser, ia ser a vítima. No caso, a pessoa que foi corrompida. Como por exemplo, que nem no vídeo que eu falei sobre demônios, sobre psicologia e religião, o rapaz falou que Mao Tse Tung e Stalin estavam sendo usados por demônio, né? Que eles deviam ter uma legião de demônios. Então, se Stalin tinha uma legião de demônios, então Stalin não era uma pessoa má, ele só era uma vítima de demônios. Quando Stalin foi ou for ou será julgado, então Deus não pode mandar ele para o inferno, porque afinal tudo que ele fez foi sob uma influência demoníaca. Então, a partir do momento que você coloca essa existência de forças demoníacas que influenciam as pessoas, então você está redimindo o homem de qualquer culpa. O homem praticamente é um inocente de tudo. Ah, eu matei uma pessoa. Não, mas não fui eu que matei, foi o diabo que me fez matar. Ah, então no dia de um suposto julgamento é muito fácil então Deus chegar e falar: ah, filho, vai pro céu, você só era uma vítima de demônios, você não fez nada porque você quis não, tá? Eu vou julgar o demônio que corrompeu você, não você. Então isso seria ilógico, injusto. E outra pergunta que fica é aquela seguinte questão, né? Por que Deus não destrói esse ser, deixa ele corromper as suas criaturas, né? O próprio Nietzsche falou o seguinte: se Deus pode destruir Satanás e não faz, ele é um sádico. Se ele não pode destruir Satanás, ele não é um Deus tão poderoso assim. Porque dentro da lógica nós temos a concepção de Deus, dentro da Escritura, que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente, que ele seja todo poderoso, onisciente, que ele sabe de tudo, e onipresente, que ele está presente em todos os lugares. Então por que Deus não destrói simplesmente Satanás, para suas criaturas viverem em paz e harmonia, num plano perfeito e maravilhoso, num paraíso? Deus não quer destruir Satanás? Então ele seria um sádico. Deus não pode destruir Satanás, então ele não é tão poderoso assim, ele não é onipotente. Ah, não, Deus quer e pode, mas ele vai esperar porque o Satanás é para testar, ver se o homem vai fazer o bem ou o mal, não sei o que. Se Deus precisa de um ser do mal para testar o homem, ele não é onisciente. Então qualquer que seja a resposta, sempre vai ficar nesse paradoxo. Nunca vai ser a resposta verdadeira. E nas igrejas evangélicas eles dizem que o diabo, o Satanás, o ser do mal, ele desvirtua as pessoas, leva as pessoas a pecar, a se prostituir, a roubar, a matar. Eles até usam aquele chavão, né, que o diabo veio matar, roubar, destruir. Então uma corruptela de João 10,10, que João 10,10 não diz isso, mas eles encurtem isso na cabeça das pessoas. Então o diabo veio matar, destruir, atrapalhar os planos de Deus, porque o homem vivia bem lá no paraíso, até que o diabo veio e atrapalhou os planos de Deus. Então essa é a função do diabo, atrapalhar a vida das pessoas através de seus demônios. Ok, vamos ver então aqui na Escritura. Abra sua Bíblia aí no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no versículo 14, a partir do versículo 14. O Espírito de Deus tinha se retirado do rei Saul, e o mau espírito, ou um demônio, né, um espírito mau, vindo de Deus, o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que um espírito mau, vindo de Deus, atormenta. Ué, peraí, então só para mim entender um pouco, vamos entender um pouco então essa lógica. Agora chegando no segundo tópico, né, a diferença do diabo das igrejas, do diabo da Bíblia. Então o diabo, que ele manda os demônios para atormentar as pessoas, para causar o mal, para fazer as pessoas cometerem pecados e erros. Mas aqui quem está mandando um espírito atormentar o rei Saul é Deus. Essa não era para ser a função do ser das trevas, do arqui-inimigo de Deus? Por que Deus está fazendo aqui a função que seria do diabo, que as igrejas atribuem ao diabo? E essa não é a única passagem. Se você pegar aqui no livro de Reis 22, perdão, no livro de Juízes 9, 23, você vai ver que um espírito mau vindo de Deus atormentava Abimeleque, um espírito de discórdia.
Ué, essa não era a função do diabo? Atormentar as pessoas, ou mandar demônios para atormentar as pessoas? No primeiro livro de Reis, a partir do capítulo 22, do versículo 19 a 23, você vai ver algo parecido. Quando Deus manda o espírito mau colocar mentira na boca dos profetas. Ué, mas eles não falam nas igrejas que o diabo é o pai da mentira? Então como é que Deus mandou um espírito colocar mentira na boca dos profetas? Essa não seria a função do diabo? Então é estranho, porque quando você vê aqui na Bíblia, em várias passagens, você pode ver em Isaías 19:14, Isaías 29:10, você não vê o diabo fazendo essas coisas, você vê Deus fazendo essas coisas. Ué, então Deus está usurpando o lugar do ser do mal, é isso? Ou o diabo é tão preguiçoso que Deus tem que fazer o trabalho dele? Então fica no mínimo aí estranho. Cadê a ação do diabo aí nessas passagens atormentando a vida das pessoas? Ah, Ronaldo, mas o diabo veio matar, roubar e destruir. Bom, se você pegar no livro do profeta Jeremias, logo nos primeiros capítulos, você vai ver que Deus levantou o profeta Jeremias e ungiu ele para matar e destruir. Então o profeta Jeremias era um diabo? Então fica essas coisas contraditórias. Fora que essa passagem que eles falam que o diabo veio matar, roubar e destruir, isso aí está em João 10:10. Mas ali nenhuma Bíblia, nenhuma versão fala que o diabo veio matar, roubar ou destruir. Ali fala o ladrão. Porque Jesus conta uma parábola onde ele fala que tem um bom pastor e um mau pastor, sendo ele o bom pastor e os outros seriam maus pastores. Mas Jesus fala que o bom pastor cuida das suas ovelhas e dá vida pelas suas ovelhas, e o mau pastor, que seria um ladrão, ele vem só para roubar, matar e destruir. Então é isso que Jesus está falando. Mas aí eles encurtam na cabeça das pessoas que ele é o diabo, mas na verdade a palavra ali não é diabo, é dentro do contexto. Não é disso que Jesus está falando. Não são eles os que mais usam aquele chavão que texto sem contexto é pretexto ou heresia? Então vamos ver todo o contexto de João 10, que vocês vão ver que Jesus não está falando de nenhum diabo ali. Ele está contando uma parábola, uma alegoria, entre um bom pastor e um mau pastor que vem só para roubar, matar e destruir. Ok? Mas Ronaldo, o diabo ele veio estragar os planos de Deus, porque Deus criou o homem perfeito, era para ser o homem que vivia no Éden, e o diabo veio estragar os planos de Deus. Então Deus tem um plano, ou tinha um plano, e o diabo sempre está tentando destruir e estragar os planos de Deus. Ok. Vamos ver, por exemplo, então a servidão do Egito, quando o povo hebreu foi escravo no Egito. Aí o Deus mandava Moisés lá falar com o faraó, Moisés falava, liberte meu povo, né? Let my people go. Aí o diabo ia lá e endurecia o coração do faraó, que o povo não sair do Egito, é isso? Ah, entendi, esse é o plano do diabo, atrapalhar os planos. Mas peraí, a escritura não fala nada disso. A escritura fala que era o próprio Deus que endurecia o coração do faraó. Ué, então onde é que entra aí então o ser do mal atrapalhando os planos de Deus? Outro exemplo, a operação do erro que Paulo fala em Tessalonicenses. Ah, aí sim, o diabo vai mandar uma operação do erro para poder enganar as pessoas vão acreditar na mentira. Não, segundo Tessalonicenses, quem mandou a operação do erro é o próprio Deus. Não foi nenhum diabo. Vamos pegar um outro exemplo, as paixões infames, né? O que seria o desvio da sexualidade, né? Segundo Paulo. Paulo falou com as pessoas assim, que o diabo entregou as pessoas a paixões infames. É isso que os pastores falam, a pombagira que faz os homens serem gays, as mulheres serem lésbicas. É a pombagira, mas peraí. Mas Paulo não falou isso em Romanos. Paulo falou que foi Deus que entregou as pessoas a paixões infames como castigo pela idolatria. Não tem a presença do diabo ali. Castigo pela idolatria. Não tem a presença do diabo ali. Ué, e aí como é que fica? Fora que na época de Roma antiga, a homossexualidade que era muito mais vigente, né, na época, né, nessas culturas grego-romanas, nessa época nem existia no candomblé as religiões africanas. Então como é que os pastores explicariam já haver gays nessas sociedades, se nem tinha essas entidades que eles chamam de pombagiras e não sei mais o que? Que na verdade eles só demonizam, né, os seres de uma outra religião, que são as religiões africanas. E aí como é que fica? Não era o diabo que deveria corromper as pessoas e fazer as pessoas se desviarem, seguindo após paixões infames? Então é engraçado que em toda a escritura nós vemos aqui sempre a presença de Deus. Tanto que a própria escritura diz, Isaías 45:7, eu formo a luz e crio as trevas, asseguro o bem-estar e eu formo a desgraça. Eu, Deus, faço todas essas coisas. Deus